Olá, hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Eu sou Felipe Feminen e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Aumenta para 5 o número de mortos no atropelamento em massa na Alemanha. Reino Unido aprova a vacina da Pfizer e BioNTech para uso generalizado. Brasil registra aumento de casos de Covid-19 e alguns estados retomam medidas restritivas. Aumentou para 5 o número de mortos no atropelamento em massa na cidade de Trier, no oeste da Alemanha. O atropelamento ocorreu na terça-feira numa área exclusiva para pedestres, perto da Porta Nigra, a principal atração turística de Trier. Entre os mortos está um bebê de apenas 9 semanas e meia de vida. Os outros mortos são 3 mulheres em idades de 25, 52 e 73 anos e um homem de 45, o pai do bebê. Todos eram residentes de Trier. Outras 14 pessoas, entre elas a mãe do bebê e o irmão de 1 ano e meio, ficaram feridas, algumas em estado grave. O motorista de 51 anos, um cidadão alemão e morador da região, foi detido ainda no local. Ele tinha conduzido seu carro em alta velocidade por cerca de 1 quilômetro, atropelando indiscriminadamente pessoas na área de pedestres. A investigação ainda está em andamento, mas a polícia alemã já descartou se tratar de um acidente. Os primeiros indícios apontam para distúrbios psíquicos do motorista. Ele estava alcoolizado e tinha dormido as últimas noites em seu carro. Não há indícios de motivação política ou religiosa e também não há indícios de cúmplices. O prefeito de Trier descreveu o atropelamento como o dia mais nefasto da cidade desde a Segunda Guerra Mundial. O motorista será apresentado a um tribunal nesta quarta-feira. A autoridade judicial de Trier ainda não decidiu se vai solicitar a prisão preventiva ou a internação numa instituição psiquiátrica fechada. O Reino Unido aprovou a vacina produzida pela farmacêutica Pfizer em parceria com a empresa alemã BioNTech. A autoridade sanitária britânica comunicou nesta quarta-feira que o imunizante é seguro e está liberado para o uso generalizado. Com isso, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a vacina contra o novo coronavírus da Pfizer e BioNTech. O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas. A vacina é tomada em 2 aplicações, separadas em 21 dias. Cerca de 10 milhões de doses devem estar disponíveis em breve, com as primeiras doses chegando ao Reino Unido nos próximos dias. As imunizações devem começar em poucos dias para pessoas de grupos de risco. A vacina da Pfizer e BioNTech é a mais rápida da história. Levou apenas 10 meses do início da pesquisa até a aprovação, um processo que normalmente leva décadas. O imunizante da Pfizer e BioNTech utiliza uma nova tecnologia, chamada de RNA mensageiro. Essa tecnologia usa um pequeno fragmento do código genético do vírus para ensinar o corpo a lutar contra a Covid-19. Ou seja, a resposta imunológica é gerada sem o uso de patógenos. Nunca antes uma vacina de RNA mensageiro tinha sido aprovada para o uso em humanos. A vacina da Pfizer e BioNTech, no entanto, traz consigo um desafio de logística. O imunizante precisa ser armazenado por volta de 70 graus Celsius negativos e transportado em caixas especiais com gelo seco. O Brasil registrou oficialmente 697 mortes ligadas à Covid-19 e pouco menos de 51 mil casos confirmados da doença nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde e do Ministério da Saúde. Os números estão acima da média registrada nos últimos 7 dias, que foi de pouco mais de 35 mil contágios e 519 óbitos diários. São Paulo segue como o estado brasileiro mais atingido pela epidemia, com mais de 42 mil mortes e mais de 1.250.000 casos. Se São Paulo fosse um país, estaria em 11º na lista de contágios. Na terça-feira, pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro recomendaram com urgência o retorno do isolamento social em regiões com alta de infecções. Vários estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, estão retomando medidas mais restritivas para tentar frear o aumento dos casos.
O Ministério da Saúde apresentou o que considera ser o perfil ideal da vacina contra o novo coronavírus para o Brasil. O desejo é que seja uma vacina de dose única e que possa ser armazenada em temperaturas semelhantes às de geladeiras. Esse perfil seria o ideal por questões de logística e custo, mas o próprio Ministério da Saúde admitiu que será difícil se ater a esses critérios. O Brasil está testando somente uma vacina que tenha proteção garantida em dose única, a da Johnson & Johnson. As vacinas da AstraZeneca, com a qual o governo federal acertou a compra de 100 milhões de doses, da Pfizer e BioNTech, da americana Moderna, da chinesa Sinovac e a russa Sputnik, são aplicadas em 2 etapas. E a questão do armazenamento também deve ser o impeditivo. As 2 vacinas que estão mais avançadas no processo de aprovação e que já solicitaram autorização de uso nos Estados Unidos e na União Europeia necessitam de temperaturas congelantes de armazenamento. A da Pfizer exige 70 graus Celsius negativos e a da Moderna 20 graus Celsius negativos. O Ministério da Saúde está desenvolvendo um plano nacional de imunização. O planejamento está sendo feito em conjunto com diversas entidades, entre elas a Anvisa, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. O plano definitivo só será divulgado quando houver uma vacina aprovada e registrada pela Anvisa. Mais informações você confere à tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.